Olá, você que nos assiste. Estamos no nosso segundo episódio do AmaCast. Hoje nós vamos receber mais um convidado muito especial. Nós gostaríamos de agradecer a todos pela participação no episódio anterior e é uma honra estar aqui presente fazendo mais um episódio com vocês. Eu sou Carla Menezes, eu sou voluntária da Associação Uma Amiga através do mídia, das redes sociais e toda a parte de mídia, e também estou apresentando este podcast. Está sendo uma honra muito, muito grande. E para dar início, né, a esse segundo episódio, a gente trouxe uma pessoa muito, muito especial, que é a Jaqueline Andrade. Ela é assistente social e também trabalha voluntariamente na Associação Uma Amiga. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. É um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigado, Carla. O prazer é todo meu e para é uma honra estar participando, né? Meu primeiro podcast também. E estamos aqui para somar. A Jaqueline Andrade, ela é assistente social, como eu havia dito, e ela vai trazer um tema muito importante, que também faz parte dos temas abordados no projeto Construindo Campeões. Nós tivemos no episódio anterior, o primeiro episódio, a presença do Gilson Alves, que é o idealizador do projeto, coordenador do projeto Construindo Campeões, e ele trouxe para a gente muitas informações importantes do que aconteceu, né, dos cursos e das palestras que foram ministradas durante o período do projeto, que está apenas começando, tem tido aí um crescimento esse projeto e a Jaqueline vai trazer um dos temas também que foi debatido em uma das palestras que foi realizada pelo projeto Construindo Campeões e vai estar também aqui com a gente trazendo informações muito importantes a respeito disso, que é o construindo uma sociedade consciente e participativa. Construir uma sociedade consciente e participativa é um desafio que começa no dia a dia. Pequenas atitudes, como respeitar o próximo, cuidar do espaço público, consumir de forma responsável e estar atento às desigualdades, fazem toda a diferença. A juventude tem um papel essencial nesse processo, pois carrega a energia da mudança, a força das ideias, as novas possibilidades de quebrar ciclo de violência e exclusão social. Quando entendemos que cada gesto importa, descobrimos que não é preciso esperar grandes acontecimentos para transformar o mundo. A transformação começa em nós, nas nossas escolhas e no nosso modo como relacionamos com a comunidade. E é sobre esse tema, trouxe um breve resumo do que vai ser falado hoje pela nossa assistente social, Jaqueline. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: por que falar sobre sociedade consciente e participativa é importante nos dias de hoje? Pois bem, Carla. É de extrema importância porque a nossa comunidade hoje, nós vivemos num tempo de desigualdade, não é isso? E os conflitos e só a consciência social e a participação, ela vai fazer uma grande diferença. Ela vai mudar, né, essa sociedade que a gente convive dessa forma de desigualdade. A gente tem visto, né, que é preciso fazer é preciso fazer manifestos, é preciso fazer coisas grandiosas para se poder fazer a diferença. Nesse caso, o que a gente está trazendo nessa conscientização, e que foi falado também nessa palestra, é que pequenos gestos importam, não é verdade? Com certeza. Pequenas ações fazem grandes diferenças, mudanças extraordinárias através do primeiro passo, né? Porque precisamos dar o primeiro passo e os passos eles não precisam ser longos, mas precisam ser essenciais, precisam ser importantes. Muito bem. E como essas pequenas ações do cotidiano, elas podem transformar as vidas das pessoas? E as pequenas ações como ouvir mais, né? Ouvir mais, respeitar mais, cuidar do coletivo, né? Ter aquela atenção especial para os grupos, para as comunidades, para as pessoas que estão vivendo em situações parecidas, né? Situações iguais, para que elas possam ser participativas nessa sociedade, para que a gente possa trabalhar em cima dessas pessoas, ouvindo elas, respeitando o ponto de vista delas, porque cada um vive numa situação e cada um tem o seu ponto de vista. E se a gente não ouvir a todos, a gente acaba agindo para um pequeno grupo e esquecendo a maior parte do grupo, que é
a grande sociedade. Né? Então, se a gente ouvir mais, respeitar mais o outro, se colocar mais no lugar do outro, ter a empatia, a gente consegue resolver pequenas coisas que vai fazer uma grande diferença. Você estava falando sobre a gente falando sobre esse tema, me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo, inclusive ontem. Eu estava pegando um ônibus, né, intermunicipal, e a gente sabe que tem aquela cadeira da passagem, né? Da passagem, a cadeira que é direcionada, que você, na hora de comprar passagem, você já sabe onde vai sentar. Teve uma situação diferente nesse dia, ontem, né? Que não estava tendo essa organização. Acho que algum problema no ônibus anterior, então tinha pessoas que não estavam destinadas àquele ônibus, mas... E aí sentaram no meu lugar da passagem. E aí, o que a gente espera, né? Não, eu cheguei e disse, olha, por favor, essa cadeira aqui é minha, é uma situação bem... O mínimo, né? É bem... o mínimo, né? Bem engraçada. E aí ele, não, é porque eu estava em outro ônibus, me botaram aqui e tal. Assim, não teve a menor empatia de dizer, olha, tá, desculpa, mas é porque eu sou de outro ônibus, mas... Eu não estava fazendo questão de sentar naquela cadeira. Se tivesse uma cadeira para me sentar, tudo bem, se eu não queria ir em pé. 2 horas de viagem em pé. Mas, aquela questão de dizer assim, olha, a culpa não é minha, a culpa é da empresa. Isso. Então, assim, hoje em dia, a gente vê que existem muitas situações em que as pessoas não estão dispostas a ceder, né? A ser um pouco mais... Por mais que seja uma situação simples, e como eu disse, eu não ia fazer questão, eu poderia ter feito, né? Não quero saber. O que importa é que está aqui, ó, na minha passagem, que é o meu lugar. Mas... acho que está faltando um pouco, isso é um reflexo. Eu trouxe esse exemplo porque aconteceu comigo, mas acho que acontece com muitas pessoas, principalmente com pessoas idosas, quando entra dentro de um ônibus e que tá tem lá. sua cadeirinha lá reservada e não é respeitada. E não é respeitado. São coisas simples e eu acho que essa conscientização é muito importante, na verdade, Jaque. Exatamente. Porque a pessoa, como eu falei, né, a empatia, as pessoas já não conseguem se colocar no lugar do outro. Porque se fosse você sentada na cadeira dele, qual seria a reação? Né? Seria que ele iria gostar da reação que você tivesse se fosse igual a dele, né? Então isso é bem complexo porque as pessoas elas querem o respeito, mas elas não dão o respeito, elas não respeitam o local, não respeitam as pessoas, não sabem se expressar. Porque se ele tivesse chegado para você e tivesse, olha, moça, me perdoe, mas eu não tenho cadeira marcada, fui colocada nesse ônibus, é sua cadeira? Vamos ver aqui, tem um lugar para você ficar. Ia ser totalmente diferente, né? A sua visão teria sido totalmente diferenciada, né? E é isso que está faltando na nossa sociedade. Essa participação de se colocar no lugar do outro, de olhar a situação, de entender o porquê que ele estava sentado na minha cadeira, o porquê que ele aconteceu isso, né? A gente tentar respirar, entender, mas não. Muitas das vezes a gente quer logo agir, a gente quer logo resolver, porque não é minha, é assim e tal. E muitas das vezes as coisas acontecem de forma tão natural ou de forma tão oposto daquilo que a gente está enxergando naquele momento que a gente não consegue resolver, a gente acaba criando um outro problema, né? E muitas das vezes é isso, a falta de ouvir, o respeito, a empatia, o cuidado de pensar, poxa, por que está acontecendo isso? Né? Será que se eu fizer assim vai dar certo? Será que se eu agir dessa forma, vai ser legal? Se eu agir assim, eu queria que alguém agisse comigo dessa forma, né? Isso deixa muito a desejar, porque antes a gente teve, né, a criação dos nossos pais, tinha mais esse respeito, essa criação, essa atenção, né? Essa preocupação. Quando a gente falava na frente dos nossos pais, quando ele estava em visita, a gente ia interromper, a gente era chamada a atenção. Hoje não, hoje é uma bagunça, não tem respeito, não tem... Nas mínimas coisas, você vê, são detalhes, são coisas pequenas do dia a dia que, por não ter sido cortado, por não ter sido ensinado, ou não ter esse ouvir, esse cuidar, essa atenção maior, acaba virando um problema maior cada dia. E principalmente com os nossos idosos, né? Os idosos, eles sofrem isso porque eles tiveram uma criação diferente, eles tiveram um respeito diferente, e hoje a nossa geração, ela não tem tanto essa preocupação, esse cuidado, né? É muito pensar em si e nunca pensar no outro. E aí, voltando a essa mesma situação, outra pessoa que estava sentada em outra cadeira vizinha, né?
ela chegou e disse, não, sente aqui e tal, porque além, esqueci de contar esse detalhe, além dele estar sentado na minha cadeira, ele tinha colocado a mochila dele na cadeira Na outra. vizinha. Então, ele queria ocupar todo o espaço ali. Ele comprou 2 passagens. Possivelmente não. Mas, e aí eu fiquei assim, naquela situação tal, sem saber o que fazer. Aí uma pessoa que estava do lado, um rapaz disse, não, você senta aqui, pode sentar aqui do meu lado. Aí ele afastou, tirou a mochila dele, eu sentei. E aí foi um gesto de gentileza que assusta, porque caramba, Isso. a gente tá tão acostumado com a brutalidade, com a falta falta de de respeito, educação. que quando uma pessoa é gentil, você já fica, né? Isso. Caramba, que gentileza da parte dele de ter te convidado, de ter pego as coisas e tal. Então, ele nem tinha obrigação de ceder, tal, mas agiu de forma de gentileza. Algo que é natural, que é obrigatório da nossa parte, né? Que deveria ser hoje, se torna um a mais, né? Quando a pessoa ela é educada, quando ela é gentil, ela se torna um diferencial. Porque a maioria das pessoas, né, em 24 horas do nosso dia, a gente encontra mais pessoas mal educadas, pessoas que não respeitam, pessoas que só pensam em si, que quando a gente encontra uma que é natural, que era para ser todo mundo assim, se destaca, a gente se surpreende, a gente vê, poxa, que bacana, que pessoa educada, né? Poxa, que diferencial, né? Mas é isso, é justamente um pequeno detalhe, né? Uma pequena coisa mudou toda a sua situação ali, né? Exatamente. E aí, ainda sobre esse assunto, eu estava conversando já com uma pessoa próxima a mim, um amigo, e aí ele falou, às vezes quando eu tô no ônibus, que eu tô muito cansada e eu tô sentado, e aí entra o idoso, eu finjo que eu tô dormindo. Eu boto o fonezinho de ouvido e finjo que tô dormindo. E isso acontece em todo lugar, tá? Não é só aqui em João Pessoa, na Paraíba, mas em todo lugar. Eu já ouvi relatos de pessoas, inclusive minha mãe também, que é 65 anos mais, e ela tem direito o assento, né? E muitos jovens sentam nesse assento e fingem que estão dormindo. E não dá nem aí para o idoso ou para a pessoa que tem alguma... A gestante, né? a que está com criança de colo, ou que possui alguma dificuldade de locomoção, deficiência, e simplesmente fecham os olhos, literalmente. Para essa situação. Como é que isso é importante, Jaqueline, falar sobre isso, principalmente para os jovens de hoje em dia? Porque a gente está numa geração, né, formada aí pela internet, pelas redes sociais, então... É uma geração que é bem diferente da nossa, dos nossos pais, avós. Por que é importante falar sobre... É básico, é um assunto tão simples, tão básico, mas por que é importante falar sobre isso? Exatamente, Carla. É de extrema importância porque a gente está perdendo, né, esse princípio, né? A gente está perdendo isso com os nossos jovens hoje. Então, é de extrema importância eles entenderem que precisam, sim, ter essa empatia com o outro, porque eles amanhã vão ser os idosos de hoje, né? Então, eles precisam entender que se colocar no lugar do outro é amanhã você estar vivendo essa situação. Então, se a gente não participar esses jovens, não incluir esses jovens, né, nas ações, nas atividades, nos conhecimentos, nas nossas, né, as histórias, né, dos nossos pais, dos nossos avós, para que eles venham entender da importância de como eram diferentes, a gente vai cada dia perdendo esse respeito, a gente vai perdendo cada dia. Então, é de extrema importância incluir esses jovens, participar esses jovens, levar eles a terem essa educação, esse respeito, esse amor, para que a gente não venha continuar sofrendo com essa perca, né, de respeito. E qual o papel da juventude nessa transformação social, Jaque? Como é que você enxerga? Você já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas a juventude tem um papel fundamental, né, isso, nessa transformação. Sim, com certeza. Porque os jovens, ele tem a força. Os jovens, ele tem a disposição. Os jovens, ele tem hoje, né,
devido à internet, a inteligência, a rapidez, o desenvolver, a capacidade é muito maior do que antes, né? Então, isso contribui muito para que eles possam fazer essa sociedade se tornar uma sociedade melhor, né? Infelizmente, o que acontece? As escolhas das ferramentas. Eles estão escolhendo as ferramentas erradas, estão agindo, a ferramenta que eles têm hoje, que é a força, que é a inteligência, que é a internet, que é a capacidade deles desenvolverem melhor tudo e entenderem mais rápido do que nós, né, do que antes. Então, eles acabam usando para a maldade, usando para perca de tempo, usando coisas que deveriam estar usando para o crescimento, acaba usando para a diminuição desse desenvolvimento, né? Então, é essencial os jovens entenderem e a gente poder ouvir esses poucos jovens que ainda têm interesse de uma mudança para que a gente possa trabalhar neles, né? E eu acredito que é esse o objetivo principal do projeto Construindo Campeões. Levar esses jovens a ter um conhecimento a mais, levar esses jovens a ter um desenvolvimento melhor para um profissional, né? E pessoa e sociedade, que cada mudança, pequena mudança que a gente vai fazendo, vai agregando passo a passo, né? E isso vai fazendo essa mudança. Inclusive, são jovens que não têm esse acesso à educação básica em casa, né? Exatamente. Infelizmente, como eu falei, a gente está numa geração que a formação da família já não tem mais aquela mesma pai e mãe presente. Infelizmente, hoje em dia, muitos são mãe solo, pai solo. Muitos não têm pai nem mãe, é criado por tio, tias, por avós. Então, assim, infelizmente, essa educação que vem de berço não tem chegado tão bem, ou não sequer tem chegado a maioria desses jovens. E eu acredito que a associação, juntamente com o projeto Construindo Campeões, tem tentado suprir um pouco dessa falta. E eu gostaria, Jaque, que você falasse exemplos práticos de ações que a gente pode começar hoje mesmo. Eu estou em casa, estou assistindo esse podcast, poxa, o que eu posso fazer de ações simples para eu começar hoje a ter uma atitude diferente como participante dessa sociedade? Exatamente, Carla, como você falou aí a questão a criação, né? Com essa criação a gente vem deixando a desejar, né? Porque eu sempre falo que muitas das vezes os nossos pais, eles sofreram uma educação tão rígida que acabou que a gente, eu não vou fazer o que o meu pai fez comigo, eu vou aliviar aqui. E nesse alívio, a gente acaba perdendo, né, os princípios, né, o correto, o certo, o que era para ter seguido, né? Então, o que acontece? A juventude hoje precisa começar a respeitar, né? A primeira ação. Entrou dentro do ônibus, dá preferência para os idosos, dá preferência para as pessoas que estão com criança de colo, a gestante, né? O preferencial é respeitar esse momento. Não estou na cadeira de idoso, mas as cadeiras de idosos estão todas preenchidas. Vou dar o meu lugar, não vai me matar, né? Mas uma pessoa que ela está carregando uma barriga de 9 meses, ela tá uma grande diferença, né? Os pés inchados, tudo dolorido. O balanço do ônibus é ela e a criança. Então, a gente se colocar no lugar do outro. Então, essa diferença já vai, essas ações, essas pequenas ações já vai mudar muito, né? E você se posicionar para as pessoas elas poderem te ouvir. Porque muitas das vezes, por os jovens não terem esse respeito, aí acaba a sociedade não querendo ouvir a juventude. E por não ouvir alguns, né, a minoria, né, como se fala, a minoria, correta, acaba sofrendo, levando o sofrimento, a maioria por não se posicionar, aí generaliza, né? Entendeu? E acaba que a juventude toda não quer saber de nada, porque os jovens é bagunça, porque os jovens é isso, e acaba a gente perdendo muitos jovens que têm esse interesse, que têm essa capacidade. E o que a associação, ela interfere nisso? Ela leva o serviço de convivência para esses jovens, para crianças, adolescentes e idosos, né? E faz com que eles venham enxergar esse ponto de vista, né, através de palestras, através de orientações, através de dinâmicas. A gente trabalha em forma de
grupos, né? A gente trabalha com o grupo, porque hoje é muito difícil a gente trabalhar em grupo, porque a internet, ela individualiza muito a juventude, né? Uhum. Então, a gente trazendo para a associação, a gente faz isso, a gente consegue colocar eles no grupo, trabalhar em grupo, e ele vai entender o outro, porque o grupo vai ter todas as suas diferenças, né? A gente vai ter jovens de todas as formas, jovens de todas as criações, jovens de toda a sociedade, né? Alta, baixa, com pais, sem pais, criados com vó, sem vó. Então, isso tudo a gente vai agregando para eles conseguirem enxergar a diferença, né? Que o mundo não é só eles sozinho, não. Tem que olhar o outro, porque cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua criação, e com essa a gente vai enriquecendo o conhecimento de todos, vai enriquecendo, agregando, né, na família de todos. Esse é o nosso maior objetivo. Inclusive, entre essas ações, também tem a questão do lixo. Né? O simples fato de pegar o lixinho do lanchinho que você comeu na rua e jogar dentro do lixeiro ou guardar para você dentro da sua bolsa e esperar chegar em casa que tem um lixinho lá para colocar. Exatamente. Ter essa preocupação com lixo reciclável, porque ajuda, inclusive, o trabalho de quem faz esse tipo de trabalho que é sensacional. O trabalho de reciclagem já ajuda. Então, em casa, tenta separar o máximo que puder. Enfim, o trabalho voluntariado. Inclusive, sobre o trabalho voluntariado, Jaque, a gente se sente bem, né? Eu queria propor a você que nos assiste, ajuda o próximo, ajuda uma pessoa uma vez, em alguma vez na semana. Você vai se sentir muito, muito melhor, né? Dar a sua contribuição, né? Um pouco do seu conhecimento, agregar para essas pessoas, né? É simples, é fácil e não vai tirar nada de você, pelo contrário, né? Você vai estar dando e você vai estar recebendo também. Né? E a questão do exemplo do lixo, Carla, é muito importante você falar, porque assim, a gente reclama muito que as nossas ruas são sujas, porque quando chove enche tudo, alaga. E muitas das vezes a falta de estrutura também, mas muitas das vezes é o lixo. Eu jogo aqui, você joga, mais um joga, quando vai ver, a água não tem espaço para andar, para passar, né? E o que acontece? A gente reclama, não vou jogar no lixo porque tem trabalhadores que fazem essa limpeza, eles ganham para isso. Mas e a sua contribuição, né? Você tem que tratar a sociedade, tratar o meio ambiente como a sua casa, como o seu corpo. A gente cuida do nosso corpo. A gente quer que a nossa casa esteja limpa, então as nossas ruas precisam estar limpas também. E essa contribuição é essencial, né? Faz uma mudança radical no meio ambiente, né? Em tudo. Então, é muito importante a gente prestar atenção nos pequenos detalhes. Teve uma palestra que eu assisti e aí o palestrante falou que estava com o filho na rua e passou o caminhão de lixo. E aí eles falaram, a criança falou, ó papai, o homem do lixo. Aí o pai falou, não, meu filho, eles são homens da limpeza. Porque quem está trazendo lixo é a gente, somos nós. E eles estão fazendo a limpeza. Então, eu achei muito interessante isso, porque são pequenas atitudes, são coisas no nosso dia a dia que a gente pode transformar a nossa sociedade, né? Eu sei que tem muito o que se fazer, inclusive tem muitos pontos que fogem da nossa... do nosso questionamento como cidadãos, que aí já parte para meios políticos, para meios muito maiores, mas tem coisas básicas que poderiam melhorar com certeza. E, Jaque, qual é os desafios que a gente encontra, né, para envolver essa juventude? Você acabou de citar né, agora há pouco, sobre a internet. Você acha que o maior desafio para envolver a juventude hoje em dia, para uma sociedade mais participativa, é a internet? A internet, ela muda, né? Ela ajuda bastante. É só saber usar a ferramenta correta, né? E é aquela questão que eu falei no início também, poucos, né? São poucas pessoas que estão querendo fazer essa mudança, né? Que pode ajudar. Então, a gente fazer com que isso... E a internet pode nos ajudar muito com a divulgação, né? A gente tem várias ferramentas que a gente pode usar. Então, a gente precisa saber usar a ferramenta correta, né? Isso já vai mudar muito. É verdade. E usar das redes sociais, usada de uma forma positiva, né? Não para disseminar o ódio, a violência, mas para que seja uma ferramenta também de
da construção da sociedade melhor. Tanto que quando você vê que acontece alguma situação em que a pessoa está numa situação vexatória, uma situação de vergonha, todo mundo já pega o celular e aponta para registrar aquilo ali. E é rápido, né? É A divulgação rápido, chega para todo mundo, passa o dia todo naquela polêmica, mas quando é algo que realmente deveria ter essa mesma rapidez, infelizmente não tem. É verdade. Jaqueline, eu gostaria que você deixasse sua mensagem. A gente já está caminhando aí já para o final do nosso podcast. Como eu falo, conversa boa passa rápido, voando. Então, eu gostaria que você deixasse, antes da gente poder encerrar, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo de como começar a transformar o mundo ao redor. Qual a importância disso? Deixa essa mensagem, essa orientação, você como assistente social, que tem presenciado várias situações no nosso meio, também atendendo e conversando com os beneficiários da associação. Qual a mensagem que você tem para essas pessoas? Então, Carla, a mensagem que eu tenho hoje é: comece pelas pequenas atitudes. Comece pelo que está ao teu alcance, né? Tirar o lixo, não jogar o lixo no chão, essas pequenas coisas, né? Podem mudar tudo, porque pequenas atitudes diárias, somadas, elas geram grandes mudanças, elas geram grandes conquistas e grandes diferenças na nossa vida, na vida do outro, na vida de toda a sociedade. É verdade. Gente, a conversa está muito boa, mas a gente tem que encerrar. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Jaqueline Andrade, nossa assistente social, que também é voluntária da Associação Mão Amiga. Antes de encerrar, Jaqueline, eu gostaria que você falasse também um pouquinho e convidasse as pessoas que nos assistem. Temos atividades na associação em que você tem ministrado, que são rodas de conversa, não é isso? E atendimento. Fala um pouquinho como é que é esse trabalho. Com certeza, Carla. Nosso trabalho na associação ele é focado no serviço de convivência, né, onde a gente oferece várias oficinas, como artesanato, educação física. E nesse serviço, a gente faz rodas de conversas, onde a gente faz os momentos de convivência, levar o outro, né, levar o outro a entender a sua situação, que não é pior e nem melhor do que a outra, levar o outro a entender que existem os direitos e deveres, existe um diferencial, porque muitas das vezes essas pessoas se encontram em situações difíceis porque elas não sabem quais são os seus direitos, por elas não ter o conhecimento adequado, né? Muitos idosos hoje, por mais que a internet esteja bem desenvolvida, elas não têm acesso, elas não conseguem entrar nesse meio, né? Então, o serviço de convivência, ela contribui muito para isso, porque a gente leva o conhecimento para elas, leva os direitos que elas têm, leva os caminhos que elas podem fazer, a gente dá as orientações adequadas. E com isso a gente vai ocupando a mente dessas pessoas, desses idosos, desses jovens, com serviços e oficinas que vão agregar, né? Fazendo com que elas possam contribuir para a sociedade, participar nessa sociedade e levar e enxergar, ter um olhar diferenciado para a situação que ela vive hoje. Tirando ela do individualismo e levando ela para a sociedade, né? Fazendo um serviço totalmente estruturado para que ela possa ter essa participação melhor, né? Em conjunta, né? Então, a gente faz esse serviço com muito amor, muita gratidão. A gente faz dinâmica, a gente faz festa, a gente faz chá, a gente faz atividades externas, a gente faz passeios. Então, a gente contribui muito na vida deles com essas ações, né? Porque quando a gente trabalha em grupo, a gente consegue captar melhor o outro e entender, né, várias situações ao mesmo tempo. A gente faz atendimento, a gente faz serviços, a gente faz visitas sociais, né, para poder acompanhar essas famílias e saber onde a gente pode contribuir ainda mais com essas situações familiares, né? Porque a gente não só atende só o idoso, mas a gente atende a família do idoso, a gente atende a família do adolescente, a gente acompanha essas famílias. Então, o serviço da associação é de extrema importância para essa contribuição e para esse ensinamento, né? Muito, muito legal mesmo. A Mão Amiga Cast está encerrando, mas eu gostaria muito de deixar com vocês as nossas redes sociais, que inclusive tem lá registros dessas atividades realizadas pela nossa assistente social, Jaqueline Andrade, o AMA Oficial PB,
certo? Para você aqui que é de João Pessoa, o Ama Filial Bahia, para o pessoal lá de Bahia também temos uma filial lá com todas as atividades também. E segue aí o nosso Instagram, vá lá no site Associação Mão Amiga, no Google, para você também ver todo o nosso trabalho lá, tá tudo registrado, as matérias, para que você venha saber que a Associação Mão Amiga, o Construindo Campeões é só um braço da Associação Mão Amiga, então existem outros projetos também, que inclui esse trabalho da assistente social. Então, é importante você acompanhar esses registros, acompanhar, para que você também possa fazer parte, se assim desejar. E gostaríamos de agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. E tenham todos um ótimo dia, noite, seja qual for a hora que você esteja nos assistindo. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau.